Eu vou mostrar, como uma observação, que o ln de n fica menor que raiz de n para n suficientemente grande. Isso é um fato. Alguém tem ideia como é que eu demonstro isso? Que o ln de n fica menor que raiz de n? É usar de novo as mesmas ideias que a gente está fazendo aqui. É fazer, por exemplo, mostrar que o quociente fica menor do que 1. Você mostrar que o ln sobre a raiz fica menor do que 1, você mostra isso. Comparar ln com raiz. Como é que eu comparo ln com raiz? Se eu mostrar que ln de n sobre raiz de n fica menor do que 1 para n grande, está feito. Porque daí o ln é menor que a raiz de n. Depois eu volto na série inicial. Eu estou fazendo uma pequena análise paralela aqui. Como é que eu mostro que isso é verdade? Calculo o limite para quem indo para onde? Para o n indo para infinito. Que teorema você acha que eu vou usar para fazer isso? L'Hopital. Certíssimo. Como eu vou usar L'Hopital para fazer esse limite, é melhor, ao invés de usar a variável n, passar para a variável contínua. Então, essa é a sequência, exatamente isso. Eu tomo a função f de x agora, ln de x sobre raiz de x, de variável contínua, calculo o limite para x tendendo a infinito de f de x, que é o limite para x tendendo a infinito de ln de x sobre raiz de x. L'Hopital. Posso usar L'Hopital porque é mais infinito sobre mais infinito. É indeterminação do tipo L'Hopital. Então isso é igual a limite, derivando ln de x, 1 sobre x. Derivando raiz quadrada de x, 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Tá? Raiz quadrada de x é x elevado a meio. Baixo expoente, x elevado a menos meio. Para x tendendo a infinito. Isso aqui é igual limite para x tendendo a infinito. Multiplica pelo inverso. Raiz de x com 2 sobre x. Quanto que é esse limite para x tendendo a infinito? 0, porque isso aqui é igual a limite para x tendendo a infinito de 2 sobre raiz quadrada de x, que é 0. Eu abri um outro parênteses nessa discussão. Vamos começar a fechá-los? Esse limite ser 0 significa que esta sequência ln sobre raiz de n tende a 0. Então, olha as conclusões para o nosso exemplo. Ln de n sobre n, raiz de n, tende a 0. É bem forte tender a 0. Eu precisava menos que isso. Eu só precisava que fosse menor do que 1. Bom, mas por causa disso, sai que para n maior que algum n0 grande, ln de n é menor que raiz de n. Porque se isso está tendendo a 0, fica menor do que 1. E por que eu queria isso? Porque agora eu posso escrever o seguinte: 0 menor que ln de n sobre n ao quadrado. Observe que eu voltei para o nosso exercício original, para o n quadrado. Voltei para o n quadrado. Ln de n sobre n quadrado. Isso é menor que raiz de n sobre n quadrado, que é igual a n elevado a meio sobre n quadrado. Ou seja, ln de n sobre n quadrado é menor que 1 sobre n elevado a 3 meios. Põe esse n elevado a meio como n elevado a menos meio aqui. Somo com esse 2 dá n elevado a 3 meios. Por que eu fiz isso?
Que critério que eu estou usando agora? Comparação. Nem é no limite, é o critério da comparação. Estou usando um outro critério de convergência de séries. Critério da comparação. Que série que é aquela última da direita? Harmônica generalizada. Com que expoente? 1,5, 3 sobre 2. O que a gente sabe sobre a harmônica generalizada com expoente maior do que 1? Converge. Então aquela série, a sequência que está à direita, gera uma série convergente. O que conclui sobre a ln de n sobre n ao quadrado? Convergente. Como a série 1 sobre n elevado a 3 meios converge, e essa converge porque é a harmônica generalizada, harmônica generalizada com P igual a 3 sobre 2, P maior do que 1. Daqui segue, da convergência dessa, pelo critério da comparação, segue que a série original converge. Alguma dúvida sobre o uso do critério da comparação? Voltando para o início, queria que ficasse bem claro para vocês o seguinte. Vocês lembram que eu mostrei aqui que eu poderia usar L'Hopital para concluir que o termo geral ia para zero? Apaga isso. Esquece isso aqui. Imagine que eu não fiz isso. Imagine que eu nunca fiz isso aqui. Aí eu pergunto, o que está aqui é suficiente para eu concluir que essa série converge, mesmo sem eu ter feito o critério do termo geral e analisado se o termo geral ia para zero? Resposta, sim. E no fundo, o fato de eu ter conseguido fazer a comparação entre o termo geral da minha sequência com o termo geral de uma outra sequência cuja série é convergente, automaticamente garante que esse termo geral vai para zero. Porque se essa aqui é convergente, o que acontece com o termo geral dela? Se o meu é menor, vai para zero. Então, essa história do critério do termo geral, você não precisa redigir o tempo inteiro que o termo geral vai para zero. Mas é importante você ter em mente. É importante você olhar para a série e se perguntar se o termo geral vai para zero. E descartar as que não vão. Mas na hora que você aplica um critério como o critério da comparação, ou o critério da raiz, é automático a conclusão. Por outro lado, se eu for usar Leibniz, é automático? Não. Aí eu tenho que provar explicitamente que o termo geral vai para zero antes de usar o Leibniz. Está claro essas coisas todas? Poderia ter comparado ln de n com n? Poderia. Só que eu não chegaria a conclusão nenhuma. Porque eu, nesse momento aqui, escreveria isso, que o ln de n é menor que n, e aí eu cairia na harmônica com o expoente 1, que é divergente, e aí não resolve. Mas a sua pergunta é muito boa, porque eu também acabei não retomando isso. Por que eu peguei raiz? Né? Por que eu quis comparar com a raiz? Justamente para ser um expoente tal que desse a informação que eu queria do ln ser menor do que a raiz e que na conta final sobrasse um expoente maior do que 1. Com o n é aqui que a coisa não funcionaria. Exercícios de séries de potências, muitas vezes a gente usa exatamente esses critérios e, bom, aqui eu gostaria de citar também o critério da integral, que são os critérios para séries numéricas. Turma, se você olhar esses critérios, são todos os critérios de séries numéricas, sendo que o da comparação tem a versão no limite e a versão clássica. Eu usei ali a versão clássica e tem o critério da comparação no limite. Certo? A gente usa isso quando vai analisar séries de potências. Com frequência,
no caso de séries de potências, eu uso critério da razão, critério da comparação, são critérios importantes para se fazer a análise da convergência de séries de potências. Uma série de potência pode vir formulada de várias formas. A pergunta pode ser: calcule o raio de convergência, calcule o intervalo de convergência, e muitas vezes a série que a gente está olhando, a gente usa ou não teoremas de séries de potências. Exercício, perdi o número, acho que é o 4. Por exemplo, nesse exercício a pergunta pode ser: esta série converge para que valores de x? Então, ela é uma série de potências. Mas ela é uma série de potências cheias de coeficientes nulos, porque ela só tem expoentes pares. Então precisa tomar um pouco de cuidado de não usar um resultado do qual vou falar um pouquinho daqui a pouco, que é aquele quando se faz quociente o limite do quociente dos coeficientes para calcular o raio. Então eu não vou falar em raio de convergência aqui, porque eu vou analisar quando é que isso é convergente ou não, sem falar em raio. Sabendo que as séries de potências são convergentes em intervalos simétricos em relação ao ponto do qual eu calculei. Tá? Então, como é que eu analisaria essa série? Primeira providência, vamos fazer análise da série em módulo. Fazer análise da série em módulo remete para uma discussão que a gente fez, que vai estar embutida aqui, que é a ideia de série absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Se eu pego o módulo da série, o módulo do termo geral, eu transformo a série numa série de termos positivos, sempre. E aí eu posso usar esses critérios. Fala. O positivo depende do x ser maior ou menor que 4. Esse aqui está elevado a 2n. Obrigado. Você tem razão. Eu estava deixando passar esse fato. Ela já é automaticamente de ser termos positivos. Nem preciso pegar em módulo. Você tem razão. Obrigado. Nesse caso, eu nem preciso pegar o módulo, porque já é uma série de termos positivos. Legal. Porque eu estou levando sempre a 2n. Então, o n quadrado, 4 elevado a n, e o x menos 4 elevado a 2n é tudo positivo, já posso trabalhar direto com ela como série de termos positivos. Então, eu vou usar o critério da razão ou da raiz. Vou usar o critério da razão. Se a gente recorda o critério da razão. E eu vou fazer o limite do AN mais 1 sobre o AN, com n tendendo a infinito. Então, isso aqui é limite para n tendendo a infinito. O AN é n mais 1 ao quadrado, o AN mais 1, n mais 1 ao quadrado, sobre 4 elevado a n mais 1, x menos 4 elevado a 2n mais 2. Dividido pelo AN, já vou multiplicar pelo inverso. Multiplicar pelo inverso do AN. Tem um 4 elevado a n em cima, um n ao quadrado e um x menos 4 elevado a 2n no denominador. Simplifico o que que for possível e sigo. Isso é igual a limite
para n tendendo a infinito, n mais 1 ao quadrado sobre n ao quadrado, vezes x menos 4 elevado a 2n mais 2, x menos 4 elevado a 2n. Sobra um x menos 4 elevado a 2. E o 4 elevado a n, o 4 elevado a n mais 1, sobra um 4 no denominador. Aquele limite de n mais 1 ao quadrado sobre n ao quadrado, eu consigo dizer quanto que dá? Limite dessa parte? Dá 1. Por que dá 1? Porque é um polinômio de grau 2 sobre um polinômio de grau 2. Não é porque a base vai para 1, né? É fundamental aqui que tenha 2 aqui, são duas parcelas apenas, é um polinômio de grau 2. Então esse limite é 1, x menos 4 e 4 não tem n, então esse limite é igual a x menos 4 ao quadrado sobre 4. Para que seja convergente pelo critério da razão, o que eu tenho que concluir? Isso é maior do que 1. Isso é maior ou menor do que 1. Quando isso for menor do que 1, converge. Quando isso for maior do que 1, diverge. E quando for igual a 1? Não sabemos. Então, mas eu já sei duas coisas. Se x menos 4 ao quadrado sobre 4 for menor do que 1, a série é convergente. Ou seja, se x menos 4 ao quadrado for menor do que 4, é que a série é convergente. Isso significa que x menos 4 é menor que 2 ou maior que menos 2. Vê se isso é claro para vocês. Se x menos 4 ao quadrado é menor do que 4, é porque o x menos 4, a base, está entre menos 2 e 2. É a raiz disso e o oposto da raiz. Esse argumento dessa linha para essa linha está claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida nesta conclusão? Ou seja, x entre 2 e 6. Basta somar 4 nos três lados. Então eu sei que a série converge para x entre 2 e 6. Ainda pelo critério da razão, ainda pelo critério da razão, se x menos 4 ao quadrado sobre 4 for maior do que 1, a série diverge. Isso ainda é critério da razão. E é só resolver agora. X menos 4 ao quadrado maior que 4. Isso é equivalente a dizer x menor que 2 ou x maior que 6. É exatamente o contrário do que esse intervalo aqui. E o que falta analisar? O que aconteceria se esse quociente fosse igual a 1, quando o critério da razão não decide se sim ou não a série é convergente. Então falta analisar o que acontece quando x menos 4 ao quadrado sobre 4 é igual a 1, ou, em outras palavras, quando x igual a 2 ou x igual a 6. X igual a 2 ou x igual a 6, ocorre que a minha série fica soma n ao quadrado, 2 elevado a 2n sobre 4 elevado a n. 2 elevado a 2n é a mesma coisa que 4 elevado a n? Cancela-se? Então o termo geral da minha série é a série N2. A série N2 por que faz o quê? Converge ou diverge? E por quê? Porque o termo geral não vai a zero.
Então, qual que é a resposta para a análise da convergência desta série? Resumo da nossa análise. Converge em 2, 6 e diverge em menos infinito 2 unido com 6 mais infinito. Alguma dúvida sobre o que eu fiz até agora? Pergunta que surgiu aqui foi a seguinte: o que aconteceria nesse exercício se fosse um outro exercício, não 2n, só n? E a pergunta é, ainda teria um intervalo simétrico? Como é que a gente faria a análise? Se não fosse 2n, fosse n. Vamos ver o que mudaria? Primeiro de tudo, não é uma série de termos positivos. Agora não é uma série de termos positivos. Agora ela pode ter uma troca de sinal dependendo se esse x é maior ou menor que 4. Então, a pergunta é a mesma, converge para que valores de x? Seria adequado, antes de eu usar o critério da razão, usar o critério da razão em módulo. Usar o critério da razão para módulo do AN. Certo? E fazer aqui, então, as adaptações necessárias. Módulo do AN mais 1 sobre módulo do AN. Limite para n tendendo a infinito, eu teria n mais 1 ao quadrado, módulo de x menos 4 elevado a n mais 1, 4 elevado a n mais 1, dividido pelo AN multiplicado pelo inverso, portanto, 4 elevado a n, n ao quadrado, módulo de x menos 4 elevado a n. Não mais 2n. E o limite, depois de todas as simplificações, o n mais 1 sobre o n ao quadrado iria para 1, o 4 elevado a n com o 4 elevado a n mais 1 daria um 4, e o módulo de x menos 4 com n mais 1 e n, módulo de x menos 4. Esse seria o valor do limite. E a análise seria parecida. Estou usando o critério da razão. Se módulo de x menos 4 sobre 4 fosse menor do que 1, série converge. Converge em módulo, né? A série converge. E ela converge, então, se módulo de x menos 4 for menor que 4, que é a mesma coisa que dizer x menos 4 menor que 4 maior que menos 4, e somando 4 dos dois lados, x maior que 0 menor que 8. Continua convergindo no intervalo simétrico de centro no 4, porque isso é um fato geral das séries de potências. De modo análogo, eu teria módulo... vamos dar um tempo aqui. Converge absolutamente, certo? Agora que ela não é mais uma série de termos positivos, como é que eu continuo? Vou analisar o que ocorre se x é maior que 8. Vocês acham que acontece se x é maior que 8? Talvez começar com x igual a 8 seja mais simples. X igual a 8, que é o extremo superior desse intervalo. Quando x igual a 8, 8 menos 4, 4 elevado a n, cancela com 4 elevado a n. Então, a nossa série fica a série de n quadrado. Aqui eu devia ter escrito n, 0 ou 1, tanto faz.
Isso converge ou diverge? Diverge. Porque o termo geral não vai a zero. Agora, vou abrir um parênteses aqui. Como eu sei que é uma série de potências, eu sei que ela tem um intervalo de convergência que é simétrico em relação ao centro do intervalo, que é o x0 em torno do qual ela foi desenvolvida, que nesse exemplo é 4. E olha a relevância do que a gente já sabe. 4 converge de 0 a 8. Converge absolutamente de 0 a 8. Certo? Nesse ponto 8, o que eu acabei de descobrir? Sobre a série nesse valor 8. Que ela diverge. Então, já tem uma conclusão enorme aqui. O que ela vai fazer para valores maiores do que 8? Tem que divergir. Porque a convergência se dá no intervalo simétrico. Se eu interrompi o intervalo por um pontinho, o 8 não está incluído, nada que vem para frente do 8 pode estar. Não é reunião de intervalo, é intervalo simétrico em torno do x0. Se o 8, se eu tivesse dado convergente no 8, eu poderia ter dúvida sobre até onde vai a convergência. Precisaria refinar um pouquinho a minha análise. Mas interrompeu, acabou. Para frente do 8 ela é divergente. E para trás do 0? Pela mesma razão, porque o intervalo não é só um intervalo, é um intervalo simétrico. Não pode ele ter um raio maior antes do 4 do que o depois do 4. De 4 a 8 tem tamanho 4, então de 4 para trás tem que ter tamanho 4. Não pode ir além do 0. Isso não quer dizer que no 0 diverge. O que eu estou dizendo é que para valores menores do que 0 diverge. Como eu concluí que diverge no 8, olha quais são as consequências. Porque é uma série de potências. Como eu concluí que diverge no 8, então diverge acima do 8 e diverge abaixo do 0, porque o intervalo de convergência é um intervalo simétrico em torno do x0. E no 0, dá para concluir alguma coisa por conta do teorema do intervalo? Não. No x igual a 0, o que eu tenho que fazer? Substituir e olhar. Poderia ser convergente? Poderia. Poderia ser divergente? Poderia. Pode acontecer qualquer coisa, eu tenho que olhar caso a caso.